Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje vai trazer para você aspectos de esclarecimento sobre Previdência. A Previdência, como nós todos sabemos, que vem aí sofrendo alterações recentes, o governo vem estabelecendo novas regras a respeito da Previdência e hoje então nós trouxemos aqui nosso convidado de hoje, é o Dr. Rodolfo Hammer, que vai trazer para a gente esclarecimentos a respeito desse tema, aquilo que eventualmente pode impactar na sua e na minha vida em termos de previdência. Dr. Rodolfo Hammer é advogado, é professor, portanto tem aí um grande conhecimento nessa área e com certeza vai esclarecer muitos aspectos das suas dúvidas, das minhas dúvidas e de todos nós que precisamos entender mais sobre esse tema tão importante. Dr. Rodolfo, um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, então, estamos aí à disposição. E eu já quero começar fazendo uma pergunta básica então. Nós falamos muito de previdência, né? Os comentários na imprensa recentemente sobre previdências, mas o que é a previdência? O que eu devo entender por previdência em termos de governo, em termos de práticas legislativas e também de suporte às pessoas que precisam dela? Olha que interessante, a sua pergunta ela vem ao encontro no momento em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí ouvindo todos os dias e todo o momento o governo falando de déficit previdenciário, de reforma, e a Previdência Social, ela está vivendo um momento muito importante no Brasil, onde nós falamos de que as pessoas estão vivendo mais e vivendo mais, recebendo benefícios previdenciários por mais tempo, e automaticamente o governo fala que com isso o Brasil acaba passando por um déficit. E além disso, ele está falando que as pessoas hoje acabam tendo benefícios pagos de forma indevida e também isso gera déficit. Isso é o que o governo alega e por isso ele fala que tem que ter reforma. Por outro lado, nós temos pessoas dizendo que não tem déficit, que tem superávit. Tanto é que o governo fala que as pessoas falam que o governo está tirando o dinheiro da Previdência para usar em outros recursos. Então tem uma dúvida, tem ou não tem déficit? Nós não vamos aqui debater esse problema, que é um problema muito grave, mas nós vamos tratar da população, vamos direto na população. O que atinge as pessoas. E o que aconteceu recentemente? Foi aprovada a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, só para a gente entender, nós estamos falando de um sistema, o sistema trata da Seguridade Social, e a Seguridade Social, ela envolve saúde, assistência social e previdência social. Então, toda vez que a gente fala de previdência social, a gente está falando de um sistema maior, chamado Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social tem saúde, assistência e previdência. Então, é importante sempre ter esse esquema dentro da nossa cabeça. Então, e a Previdência especificamente, dentro desse sistema, ela alcança o quê? Qual é a finalidade? Posso pensar, ou seria equivocado pensar, que a Previdência ela é como se fosse um seguro feito em favor daquele que contribuiu com ela? Como funciona isso? A Previdência ela é um sistema que paga benefícios, ela é um sistema de caráter contributivo, retributivo, ou seja, as pessoas contribuem durante uma vida. Então, ela faz uma espécie de seguro, eu vou pagar durante uma vida para que se acontecer alguma coisa comigo, algum risco, então ela protege um risco. Por exemplo, eu estou pagando a Previdência e sofro um acidente, essa Previdência vai cobrir esse acidente, ou eu estou pagando Previdência e venho a falecer, vou pagar uma pensão para os meus dependentes, ou estou pagando Previdência e atinjo uma idade, fico velho, e essa Previdência vai me pagar, vai sustentar a minha velhice no momento que eu não consigo mais trabalhar. Ou seja, a partir de uma aposentadoria. Uma aposentadoria. Então, ela é um sistema que vai cobrir riscos. Então, você vai desenhar um modelo de riscos e aí essa Previdência ela vai te proteger no momento em que você não pode mais trabalhar. Então, ela é, dentro de um sistema, a proteção do risco. O risco social que você vive automaticamente numa vida. Então, a idade, o risco do falecimento, o risco do acidente, etc. E esse modelo que pode ser desenhado, ele pode ser escolhido pelo contribuinte ou o governo ele estipula a forma como deve ser? Quer dizer, em outras palavras, o contribuinte pode escolher aquilo que ele quer
que seja protegido o valor de um eventual benefício, ou isso já vem definido pelo governo? O nosso sistema ele é obrigatório, não tem jeito. Então, quando você começa a trabalhar, automaticamente você está assinando um contrato com o sistema previdenciário brasileiro, que é de caráter obrigatório. Não tem como eu olhar lá o meu lerite, o meu recibo de pagamento e falar, não, eu não quero pagar a previdência, não tem jeito. Você tem que pagar. Então, automaticamente você é segurado obrigatório da Previdência Social. Então, você tem que pagar a Previdência, independentemente se você é segurado de carteira assinada, se você tem a carteira assinada, ou se você é um trabalhador autônomo, por exemplo, como advogado, médico, contador, dentista. Então, você tem que ser um contribuinte individual, você tem que recolher a Previdência Social brasileira. E esse modelo de, por exemplo, desenhar essa Previdência, isso vai variar em relação ao quanto você vai contribuir? Ou seja, existe já pré-estabelecido na legislação um percentual de quanto você deve recolher em cima daquilo que você recebe, ou você pode voluntariamente, olha, eu quero recolher um pouco mais para lá na frente ter mais benefícios. Como funciona isso? Hoje existe alíquotas de acordo com o seu salário, então quem ganha mais vai pagar uma alíquota maior, quem ganha menos vai pagar uma alíquota menor. Mas isso por imposição da lei? Por imposição legal. Então quem ganha até um salário mínimo vai ter que pagar uma alíquota X em cima do salário mínimo, e quem ganha até o teto previdenciário, hoje nós temos o salário mínimo R$ 998 e o teto R$ 5.879, R$ 5.839. Então você vai pagar até o teto. Entre o mínimo e o máximo você vai ter alíquotas de porcentagem em cima do seu salário, você paga uma parte e a empresa vai pagar uma outra parte. Então essa é a alíquota que é obrigatória. Você tem que pagar em cima desse salário imposto pela legislação. Só pode pagar qualquer alíquota, ou seja, qualquer valor, 20%, é óbvio, você vai fazer uma conta. Então vamos supor, eu sou um segurado facultativo, aquele que não tem obrigação de pagar. Você tem um segurado obrigatório, que são esses que eu acabei de falar. Que são vinculados por contratos de CLT. CLT ou o advogado, por exemplo, que presta um serviço, ou um dentista que presta serviço, ou um contador que presta serviço, um médico, a pessoa que presta serviço por conta própria. Mas tem, por exemplo, o caso da dona de casa, ou estagiário, que é um segurado facultativo. Ele não tem nenhum tipo de prestação de serviço, mas ele quer contribuir para a Previdência e ele pode. Só que ele não é segurado obrigatório, ele é um segurado facultativo. Então ele vai até uma agência do INSS, ou ele entra pelo site, ou liga no telefone 135 da Previdência e se inscreve como segurado facultativo. Esse, ao se inscrever, como ele não tem obrigação de pagar com a alíquota específica do salário que ele recebe, da contribuição que ele ganha, ele pode escolher um valor de acordo com o que ele tem de dinheiro para pagar. E essa alíquota ele vai escolher lá 20% do que ele falar, eu quero pagar sobre R$2.000, então ele vai pagar lá 20% de R$2.000. Agora imaginando em cima desse exemplo que você colocou aqui da dona de casa. Sim. Imagine que a dona de casa, então, por ser uma segurada facultativa, ela opte exatamente por fazer esse recolhimento. E ela permanece como dona de casa, sei lá, vou dar um exemplo aqui, por 5 anos. A partir desse 6º ano, ela começa a trabalhar efetivamente. Então ela deixa de ser uma contribuinte facultativa para ser uma contribuinte obrigatória. Esse período de 5 anos em que ela ficou como uma contribuinte facultativa, conta, por exemplo, para fins de aposentadoria? Não conta? Como é que é? Conta, todas as contribuições que foram feitas, elas ficam vinculadas a um número de inscrição do trabalhador, que é conhecido como NIT. Então, toda pessoa, quando começa a contribuir para a Previdência Social, ela tem um cadastro, um número. Esse cadastro que ela faz junto à Previdência Social vai estar sempre vinculado às suas contribuições. E hoje você tem um mecanismo muito mais fácil de controlar. Então, hoje você pode baixar no seu celular um aplicativo conhecido como Meu INSS. Então, você entra lá no seu aplicativo lá na nuvem, onde você baixa, e você baixando esse aplicativo, digitando seu CPF, você consegue consultar todas as suas contribuições mensais. Isso não tinha, há pouco tempo atrás, você não tinha como acessar isso de maneira simples. Então hoje você consegue, inclusive, controlar as suas contribuições que os seus antigos empregadores fizeram, as contribuições atuais, você consegue fazer esse controle muito mais fácil. Então, eu tenho até, inclusive, recomendado para que as pessoas façam
esse cadastro, baixem esse aplicativo, ou se você não tem o celular que tem esses aplicativos, se dirijam até o INSS e puxe o seu cadastro nacional das informações sociais. Porque isso é muito simples, é grátis, é só ir até uma agência do INSS e baixar. E você pode ter acesso a todas as suas contribuições. E isso conta assim como tempo. Então, independentemente se a sua contribuição é como segurado facultativo ou segurado obrigatório, tudo que você pagou para o INSS vai contar lá para fins de aposentadoria como tempo de contribuição e para fins de benefício no final. E para esses fins de benefício no final, imagina aquele que trabalhou a vida inteirinha e foi remunerado minimamente, pelo salário mínimo, né? E você tem, por exemplo, um empresário, um alto diretor de uma empresa, um executivo e daí por diante, que, claro, proporcionalmente ao salário, ele acabou contribuindo com uma alíquota maior, como nós já colocamos aqui. Qual é a diferença prática que isso vai gerar no futuro para fins de previdência? Quanto mais monetariamente eu recolho, mais eu vou receber lá na frente? Como é que se estabelece essa proporção? Olha, essa pergunta que você me faz é muito interessante, pelo seguinte motivo. Até o dia 12 de novembro de 2019, nós tínhamos uma regra específica, que era, porque não tinha sido aprovada a reforma da Previdência ainda. Que é extremamente recente. Que é extremamente recente. Qual era a regra que nós tínhamos em vigor? Que se considerava para que você tivesse o salário de benefício as 80% das maiores remunerações de 1994 para frente. Então você pegava todos os seus salários de contribuição, todas as suas contribuições realizadas, seus salários de contribuições, do mês 7 de 94 até o dia da sua aposentadoria, você colocava tudo numa planilha, excluía as 20% menores e ficava com as 80% maiores. E aí fazia outras contas, fator previdenciário, verificava se tinha, se não tinha, para chegar ao seu salário de benefício. Com a reforma da Previdência, essa sistemática de cálculo ela foi excluída. Não vai ser mais assim. A reforma da Previdência trouxe que, para que se chegue ao valor do benefício, se utilizaria todas as contribuições, 100% das contribuições de 94 para frente. Então, em princípio, valeria essa fórmula. Isso para as aposentadorias futuras. Para quem tem direito adquirido, continuaria o cálculo antigo. E muita gente se confunde. Ah, mas eu vou usar a regra nova, a regra antiga? Não. Direito adquirido se mantém. Quem tem direito... O que é direito adquirido? Só para explicar para o pessoal de casa. Claro. Direito adquirido é aquele direito que você já conquistou, mas ainda não pediu. Então, você tem o direito, por exemplo, a se aposentar, mas você ficou em casa e não foi lá no INSS pedir. Continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Aí você resolveu pedir. Ah, a reforma já foi aprovada. Eu vou pedir agora. Eu peço pela nova ou pela antiga? Você pode pedir qualquer uma das duas. Você vai ver qual que é melhor. Então, você tem que analisar o seu caso. É melhor aposentar pela regra antiga ou pela regra nova? Ah, então pode haver essa possibilidade de escolha por parte daquele que já tinha o direito à aposentadoria antes da reforma. Exatamente. Então, todo o trabalhador que já tinha direito adquirido, ele precisa analisar caso a caso para ver qual é o melhor benefício. Qual seria um caso, aproveitando aqui toda a sua experiência nisso, até para ilustrar para todos nós que estamos aqui atentos a esse tema, qual seria um caso de que seria mais interessante optar pelo novo e desprezar o antigo? Em que situação? Eu já vou responder, mas só para eu voltar naquela questão do cálculo para não esquecer. Então, e aí nós temos agora a questão da PEC paralela. O que é a PEC paralela? Só para vocês entenderem. O PEC é o Projeto de Emenda à Constituição Constitucional. E o Senado trouxe uma PEC paralela para aprovar a reforma da Previdência dos estados e municípios. E está tentando incluir uma nova fórmula de cálculo, que vai mudar de novo, se for aprovada, a questão dessa forma de como chegar ao cálculo do benefício, ao benefício. Então a gente ainda pode ter mudanças. Então a gente está falando hoje de um cálculo, tinha um cálculo anterior até o dia 12, hoje tem um novo cálculo e pode ser que venha um novo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu peço sempre para as pessoas não se desesperarem, porque a gente sabe que questão de política é complicado, toda hora muda, Brasília vota uma coisa, depois vota outra, e toda hora vai mudando, então a gente tem que tomar cuidado, pôr na ponta do lápis e decidir. Agora vamos à outra pergunta que você fez. A gente tem que analisar caso a caso. Por exemplo, a gente pode ter um caso que a pessoa se esperar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, a pessoa tem hoje 51 anos de idade, uma mulher com 51 anos de idade, e ela tem
51 não, desculpa. Ela tem 56 anos de idade. E aí ela tem 30 anos de contribuição. Então, se você somar 56 anos de idade com 30 anos de contribuição, ela tem 86 pontos. 86 pontos ela pode se aposentar. Por quê? Porque ela atingiu o sistema de pontos. O que é isso? O que é o sistema de pontos? É uma das regras de transição para que ela não tenha fator previdenciário. Certo? Então, quando que ela completou isso? A gente precisa ver quando que ela completou os 56 anos, por exemplo, ou os 30 anos de contribuição para atingir esses 86 pontos. Então, pode ser que se ela tivesse esperado um pouquinho para atingir, e se for esse ano de 2019, se ela conseguiu isso agora, esse mês, ela tenha direito a essa aposentadoria integral. E se ela tivesse, vamos supor, se antes do dia 12 ela ainda não tivesse os 30 anos, por exemplo, ela tivesse 29 anos e 11 meses, estivesse faltando um mês e agora ela tem isso, ela completou, então ela não tem o fator previdenciário. E agora, ela tinha o fator e agora ela não tem. Então talvez valeu a pena ela esperar mais um mês. Então a gente tem que fazer caso a caso. Por isso da necessidade de olhar individualmente cada situação. Por isso que eu falo que é interessante você olhar caso a caso, fazer a conta. Então, às vezes ela fala, eu vou aposentar agora. Não, não vale a pena. Por quê? Porque você pode estar perdendo. Mas eu poderia se aposentar? Não sei, eu vou ter que fazer a conta e verificar se vale a pena correr ou não vale a pena correr. Qual que é a mais atrativa? Qual que é a mais atrativa que vai render para ela mais dinheiro para ela receber no futuro. Em relação a esse ponto da reforma da Previdência, aqueles que ainda não haviam se aposentado, nós acabamos de abordar. Aí eu vou um passo além. Aqueles que já estavam aposentados na regra antiga e agora veio a reforma da Previdência. Em alguma situação, essa reforma pode atingir aqueles que já estavam com a sua situação de aposentadoria consolidada ou não? Não, todas as pessoas que já estavam aposentadas não vão ter nenhum tipo de prejuízo. Por quê? Porque elas já atingiram a jubilação, ou seja, elas já têm direito à aposentadoria, já estão recebendo, salvo se a aposentadoria delas foi concedida através de algum tipo de fraude. Aí o INSS pode a qualquer momento rever esse benefício. Se você se aposentou com algum documento falso, com alguma coisa nesse sentido, o INSS vai estar sempre analisando. E isso o INSS tem feito muito, inclusive com aquela operação Pente Fino, que foi a operação que começou no governo Michel Temer e o governo Jair Bolsonaro reeditou essas medidas para analisar processos, principalmente aqueles processos de benefício por incapacidade, que são aqueles benefícios pagos a pessoas que estão no auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez, ou recebendo auxílio-acidente, ou acumulando benefícios, recebendo, por exemplo, aposentadoria e um auxílio-doença, e auxílio-acidente, que não poderiam receber em conjunto. E essas pessoas estão recebendo comunicados para que elas se dirijam até o INSS e se expliquem. Então tem muita gente nessa situação. Tem muita gente, por exemplo, recebendo o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício para as pessoas carentes, conhecido como LOAS, popularmente como LOAS, e essas pessoas estão recebendo notificações para que elas se defendam no prazo aí exíguo muito curto, de 10 dias, e muitas dessas pessoas não têm documentação, muitas dessas pessoas não têm nem condição de marcar, às vezes, um médico para poder levar documentos de que ela ainda está incapaz. Então, as pessoas que recebem benefício por incapacidade, a gente tem orientado que se preparem, já comecem a verificar. A gente sabe que o SUS tem uma tabela de espera muito longa, então já tentem marcar ou agendar médico se você recebe algum tipo de benefício por incapacidade. Já num caráter preventivo. Preventivo, porque se você receber essa notificação, você vai ter aí de 10 a 30 dias, às vezes depende, tem notificação. Esses dias eu recebi uma notificação de um cliente que estava falando 30 dias para defesa. Perfeito. Mas tem uns que a maioria está vindo em 10 dias para você levar documentos. Como é que você vai agendar em 10 dias no SUS um médico fazer o exame para levar? Você não tem tempo. Não tem como. E manter sempre atualizado o seu cadastro junto ao INSS, porque tem muitas notificações que estão indo para o endereço da pessoa, só que a pessoa mudou de lá já tem 5 anos. E aí a pessoa não recebe a notificação, o INSS acha que recebeu e cancela o benefício, a pessoa só vai saber quando não caiu o pagamento aquele mês. Agora, por isso é importante de você manter sempre o seu endereço atualizado perante esses órgãos. É importante. Né? Agora, ainda nesse ponto, imagine que se caracterizou a fraude. Sim. Né? Qual é a consequência para aquele segurado que já vinha recebendo todos aqueles valores mediante fraude?
Então ele vai responder criminalmente, ele é obrigado a devolver esses valores. Como é que funciona isso? O INSS tem montado e tem feito isso de maneira muito bem feita. Ele montou, na verdade, equipes multidisciplinares, né, que estão trabalhando por divididos. Então eles fazem equipes de recuperação de crédito, entram com processo para tentar resgatar os valores que foram pagos de forma indevida. Muitas vezes não conseguem, porque as pessoas que receberam geralmente não têm patrimônio, não conseguem, não têm bens, não tem nada e não conseguem receber, mas eles cessam o pagamento e às vezes respondem criminalmente, sim, e aí a punição criminal acaba acontecendo. Não é minha área criminal, é mais Mas é importante frisar que existe responsabilidade criminal também para situações desse tipo. Não é só financeira. Não, é financeira e criminal, se for comprovado a fraude que a pessoa fez exatamente, cometeu o crime específico, perfeito, ou levando documento falso, ou mentindo, informando que, por exemplo, juntou um comprovante de que esquentou a carteira, exemplo. Tinha muito isso, né? Esquentar a carteira é você falsificar lá na carteira um trabalho. Um vínculo empregatício, um vínculo na realidade falso, é inexistente. Que nunca existiu. Você nunca foi nunca trabalhou ali, você levou. É isso, falsificar documentos. As responsabilidades são em mais de uma área, isso é mais de uma área. Né? Agora, falando especificamente da reforma da Previdência, como é que ficou entre as alterações a questão da idade? A partir de agora, como é que a pessoa tem que esperar uma determinada idade? Essa idade aumentou, diminuiu? Homem, mulher? Como é que funciona agora? Em relação a essa questão do que a reforma trouxe em relação à idade, veja que a reforma da Previdência ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. O que é a aposentadoria por tempo de contribuição? É aquela possibilidade que existia do segurado homem aposentar com 35 anos de contribuição, ou seja, ele pagava a Previdência por 35 anos, independentemente da idade, e se aposentava. A mulher pagava a Previdência por 30 anos, independentemente da idade, ela se aposentava. Hoje não tem mais. Então o que acontece? Ele tem que ter uma idade mínima, e essa idade mínima do homem passa a ser de 65, já era a idade, mas ela não era obrigatória, então agora ela passa a ser obrigatória de 65 e a da mulher passa a ser obrigatória de 62. Então, para se aposentar hoje, homem tem que ter 65 anos e a mulher tem que ter 62. Mas isso não é de uma vez. Vai existir uma regra, existe, na verdade, uma regra de transição. É aos poucos que isso se implementa, não é de uma vez. Então a gente vai agora explicar como isso se implementa. Isso, e já aproveitando essa ideia de como isso se implementa, também já surge um outro aspecto que também tem sido muito debatido, muito comentado, que é se essa idade que agora se impõe, ela alcança todas as pessoas ou eu tenho regras específicas para determinadas áreas, como os militares, por exemplo? Como é que fica essa situação? Isso foi uma discussão bem né? Isso começa no governo, o governo leva isso para a Câmara leva para o Senado e se discute, e aí vem os lobbies das categorias, né? Então os militares começa com lobby, depois as polícias, aí os professores. Então nós temos sim categorias que pediram e conseguiram. Os professores têm uma idade diferente, com menos idade. Então, o professor aposenta com idade menor e os policiais militares também. Então, a idade hoje, padrão, para as pessoas, vamos colocar assim, geral, existe uma regra geral, seriam todos os trabalhadores, excetuando os professores e policiais, 65 e 62. Policiais militares, essa idade reduz para 55, né? Para professores também, isso vai se reduzir. Excetuando isso, todo mundo vai se aposentar com 65 e 62. Segue aquela regra. Segue a regra. Agora, pensando no recolhimento facultativo, né? O segurado facultativo, aquele que não tem aquela obrigatoriedade de recolher, já falamos há pouco sobre a dona de casa, por exemplo. Partindo dessa ideia da dona de casa, ela recolhe durante um determinado período que a lei exige, ela pode se aposentar. É mais ou menos isso? Quer dizer, a dona de casa pode se aposentar embora, porque a gente tem aquela ideia, isso é muito importante ficar claro. Nós temos aquela ideia que só se aposenta quem desenvolve trabalho necessariamente remunerado. Né? Quer dizer, aquele que tem um vínculo de contrato com alguém, ou um prestador de serviço, algo do tipo. A dona de casa pode obter a aposentadoria. Pode. Não quer dizer que ela não trabalhe, pelo contrário, ela trabalha muito.
mas ela não exerce um trabalho remunerado. Exato, esse é o ponto. Ela não recebe um salário por isso. Até deveria, né? Porque tem um trabalho muito, muito grande. Mas como ela não tem esse vínculo e ela trabalha em casa, né? Ela exerce a atividade em casa, assim como talvez também um estudante, então, a pessoa que só estuda, por exemplo. Então vamos imaginar, você tem um filho de 16 anos que está estudando, e ele está estudando dos 16 até os 26, são 10 anos de estudo. E ele não vai trabalhar efetivamente nesse período, você quer que ele foque nos estudos. Você pode ir no INSS, cadastrar e pagar um carnê para ele, como facultativo, para que ele não perca esses 10 anos de contribuição. Esses 10 anos vão entrar na contagem dele, lá no futuro vai ajudar. E eu fiz essa pergunta até por uma razão muito simples, porque normalmente quando a gente fala de vínculo empregatício, o empregado recolhe um percentual e a empresa também recolhe uma outra parte. Quando nós pensamos em dona de casa, não há essa outra parte que seria da empresa. Isso não atrapalha em nada o direito dela obter os mesmos benefícios? Não atrapalha, é que a alíquota é diferente. Vamos falar em alíquota aqui. Então, se nós estamos imaginando um trabalhador recolhendo hoje 9%, a empresa está recolhendo mais uma outra alíquota de 20%. Se nós estamos imaginando uma dona de casa recolhendo, ela vai recolher uma alíquota de 20%, salvo se ela se enquadrar numa outra fonte. Por exemplo, ela é uma dona de casa que quer se aposentar por idade e quer se aposentar com salário mínimo. Aí, em vez de recolher 20%, ela pode recolher 11% do salário mínimo, mas ela vai se aposentar só com salário mínimo. Ela, além disso, ela é baixa renda, ela é cadastrada nos programas do governo, por exemplo, Bolsa Família. Aí ela vai recolher 5% do salário mínimo. Ela vai receber também o salário mínimo. Existe também essa possibilidade. Ela se inscreveu no MEI. O MEI também tem uma alíquota específica. Então, você recolhe o MEI e recolhe a Previdência também. É aquele microempreendedor para se aposentar. Então, hoje, o governo tem facilitado o acesso à Previdência. A ideia, pelo menos, e aí voltando àquela pergunta inicial, o que a Previdência tenta fazer, e eu defendo muito a Previdência brasileira, acho que o nosso sistema é um sistema muito bom. Na minha visão, é um dos melhores sistemas, esse sistema que a gente chama de repartição simples. Sou muito contra a capitalização, em que pese ela volte à tona toda vez, o governo tenta implementar as formas da capitalização. Acho que a capitalização não daria certo, por vários motivos. Aqui no Brasil, hoje ainda não daria certo, porque falta no Brasil ainda educação financeira. Acredito que talvez um dia a gente possa até pensar nisso, mas acho que não é o momento. A capitalização precisa e exige um pouco mais do governo, exige um pouco mais de educação financeira, exige que nas escolas a gente tenha um pouco mais talvez até de política dentro da escola, talvez um pouco mais de educação moral e cívica, que a gente perdeu, isso não tem mais. Verdade. Talvez de ensinar nossas crianças a fazer essa parte de poupar, porque o brasileiro infelizmente hoje não poupa, não sabe guardar, não sabe investir. Recentemente passamos o número de 1 milhão de CPFs na Bolsa de Valores, então pouca gente ainda investe, pouca gente não sabe, tem gente querendo investir e acaba perdendo tudo. Como é que a gente vai falar com que a pessoa começa a capitalizar o dinheiro dela e pare de pagar a nossa Previdência só para fazer essa capitalização? Acho que é um risco. Então, gosto do nosso sistema, acho que o nosso sistema de repartição simples funciona e não podemos perder. Graças a Deus não foi aprovada a capitalização, continuamos na repartição simples e temos que proteger esse sistema. E só conseguimos proteger se a gente cuidar dele. Então a gente precisa ainda continuar cuidando desse sistema e para que ele continue a funcionar, a gente precisa olhar. E olhar por ele é fazer o que nós estamos fazendo. Batalhar para que esse sistema continue, não deixar com que esse sistema venha a falir, como quase deixamos, e não deixar com que tirem o dinheiro da Previdência, como quase tiraram. E dentro dessa ideia da mudança, da reforma, houve algum impacto na aposentadoria rural? Na rural, no começo, chegou-se a cogitar mudanças de idade, chegou-se a cogitar contribuição específica, mas o governo retrocedeu. Houve uma pressão e não houve mudanças, então continua como estava. E quem são as pessoas que têm direito a essa aposentadoria rural? São somente trabalhadores comprovadamente em área rural? Como funciona? Ou o fazendeiro também tem?
só o assalariado ou também aquele empresário da área rural? O que se entende por aposentadoria rural? São pessoas que trabalham no campo, né? E são pessoas que, por exemplo, muitos deles não contribuem para a Previdência, eles aposentam com uma idade menor, então eles têm menos idade. Essas pessoas, da maioria delas, nunca nem contribuíram para a Previdência, mas elas trabalharam no campo. E aí elas precisam levar comprovantes de que trabalharam no campo. Então elas precisam fazer uma prova um pouco diferente da aposentadoria urbana. E o governo implementou, antigamente é uma força de expressão, porque foi recentemente essa mudança. Você levava uma declaração do sindicato falando que você trabalhava na roça, que você trabalhava em determinado campo ali naquela região. Hoje não é mais isso, você mesmo faz uma declaração e aí o governo vai analisar se você realmente trabalhou ou não trabalhou naquele lugar, naquele campo que você declara. Então hoje é uma declaração nesse sentido. E aí você tem outros tipos de prova, por exemplo, uma certidão de nascimento, provando que você nasceu naquele lugar, que você casou ali, que você é lavrador, que a sua esposa é lavradora, que você trabalha, por exemplo, na plantação de milho específico. Então, são esses tipos de trabalhadores que recebem esse benefício. Nós recebemos hoje no nosso programa Direito e Justiça o Dr. Rodolfo Hammer, esclarecendo aqui aspectos importantíssimos sobre a nossa Previdência. Dr. Rodolfo, nosso programa vai chegando ao final. Eu quero lhe agradecer muito a sua presença, quero renovar convites aqui para uma próxima oportunidade, porque é um tema extremamente amplo que daria para a gente realmente aprofundar em diversos outros aspectos. Muito obrigado pela sua presença e mais uma vez renovo os convites para o seu retorno. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui, tentando esclarecer. Peço desculpas se alguma coisa não ficou respondida, mas estou à disposição sempre que for chamado. E vai ser um prazer recebê-lo novamente. O nosso programa Direito e Justiça vai ficando por aqui essa semana e nos vemos no próximo. Até lá!